Bom, eu preparei um menu de Natal para vocês com o uso integral dos alimentos. É super gostoso, diferente, são receitas minhas e vão ser divididos em 3 vídeos. Então a gente vai ter o primeiro vídeo, que é o que eu vou fazer para vocês agora, que é uma costelinha marinada na beterraba, um picles do talo da beterraba e uma farofa de folha da beterraba. No próximo vídeo vai ser uma terrine de cenoura com o pesto da rama dela. E por último, um pudim de pão com uma calda de caramelo salgado. Então agora a gente vai começar pela marinada da costelinha, né? A costelinha vai ser marinada na beterraba. E depois eu vou seguir para o picles e por último a farofa. A costelinha vai para o forno e depois eu ensino vocês a tirar o osso da costelinha para ficar mais fácil de cortar e mais suculento, não ficar tendo que chupar o osso, né? E aí a gente monta o prato. O interessante quando a gente fala de aproveitamento integral dos alimentos é a gente entender qual... Eu tenho a rama da beterraba aqui, né? Qual a característica de cada parte e qual é a melhor forma de tratar essa parte. Então, eu tenho aqui a rama, né? Então, eu tenho as folhas e o talo. E eu tenho a beterraba, a raiz. Então, elas têm características muito diferentes, elas vão ter que ser usadas diferentes, né? Em diferentes formas. Então, a gente precisa entender quais são essas características e qual o melhor jeito da gente... enaltecer o sabor e como que vai ficar legal a gente tratar cada parte do alimento, né? Então eu vou começar aqui pela beterraba. A beterraba, ela é super doce, normalmente quando eu escolho trabalhar com a beterraba, eu penso muito na cor dela, que eu acho que a cor é muito bonita, eu gosto de realçar a cor dela, que eu acho que é uma das características mais legais da beterraba, e o doçor dela. Então, quando eu penso nessas características que eu quero trazer para o meu alimento, eu penso nas preparações, como que eu vou fazer isso para eu deixar essas características evidentes e realçar isso mesmo, né? Então a beterraba, em vez de eu cozinhar, porque quando você cozinha você perde muito do pigmento para a água e você perde a cor, eu prefiro assar e eu concentro também o doçor dela. Então eu gosto sempre de trabalhar com a beterraba assada, porque ela vai ficar com a cor super realçada e muito mais doce também. Então para fazer essa marinada, eu assei essa beterraba, ela tá assada já, ela com a casca mesmo, você coloca ela no forno a 200 graus em torno de 30 minutos, e aí vai depender muito também do tamanho da sua beterraba e da temperatura do seu forno, que eu digo é 200 graus, mas nem todos os fornos são iguais. Mas o teste, né, para você saber se a sua beterraba tá assada, é você espetar uma faca, um garfo, e se você espeta tranquilo, sem resistência nenhuma, é quando ela tá boa para tirar. Então aqui a minha já tá assada. E eu vou bater a minha marinada no liquidificador. Então eu vou tirar só esse talinho aqui, eu vou bater ela com a casca mesmo, porque depois eu vou fazer um molho com essa marinada, né? Eu vou assar junto com a marinada, mas depois eu vou coar. Então não tem importância ficar uns pedacinhos da casca também. E aqui, essas aparas, isso é muito interessante. A gente vai fazer essa costelinha assada. E normalmente quando faz a costelinha assada, eu gosto de sempre fazer uma cama de vegetais para eu colocar a costelinha em cima e já ir pegando, né? Eu tenho o líquido ali que vai ser a marinada, que eu vou mostrar para vocês, que ele vai assar naquele líquido para não ressecar. E depois eu tiro esse líquido, reduzo e uso como um molho para a própria costelinha. Então essa cama de vegetais, ela vai passando o sabor para esse líquido e vai deixar o molho muito mais saboroso. Então, em vez de pegar vegetais novos, né, que você não usou antes para fazer essa cama, você pode sempre guardar as suas aparas de vegetais. Então, é sempre interessante ter uma sacolinha no freezer, onde você tirou uma para de cebola, a casca da cenoura, a própria beterraba. Em vez de você jogar essas aparas fora, que talvez não fique legal na preparação que você está fazendo, você pode ter ela ali ou para fazer um caldo de legumes, fazer um caldo de frango,
E aí, nesse caso agora, fazer uma cama de vegetais pra gente assar nossa costelinha. Bom, indo pra beterraba agora, eu vou cortar ela pra bater. Bom, é interessante quando trabalhar com a beterraba usar luva, né? Não tô usando, meu dedo vai ficar todo rosa. E aí eu vou bater no liquidificador a beterraba com o vinagre de arroz, um pouco de óleo de gergelim, e um pouco de shoyu. Bom, então a gente tem a nossa marinada aqui e é sempre interessante provar tudo o que a gente for fazer. Eu sei que tem algumas preparações que a gente só quer provar quando elas estão prontas, né? Mas provar ela enquanto você está fazendo é o que vai dar o resultado final bom, que você ainda consegue ajustar antes. Então, provar a água do arroz para ver se ela tá bem salgada e aí o seu arroz vai ficar no tempero certo. Provar a marinada para ver se tá legal para você fazer a sua carne. E aí fica fácil de você ajustar. Aqui tá ótimo. Eu vou colocar só um pouquinho mais de sal. Bom, então tá. Então agora a marinada tá certinha, ajustada no tempero. E a gente vai colocar ela na carne de porco, na costelinha, né? A gente vai usar uma costelinha inteira, tem em torno de 1,5 kg. Essa que eu comprei tem 1,6 kg. E deixar de um dia para o outro para assar, para essa marinada ir penetrando, para a carne ficar bem macia e suculenta. Eu tenho uma já marinada aqui, que eu coloquei num saco, e isso é interessante também. Quando você for marinar as suas carnes, dependendo do peixe, você não pode deixar muito tempo, porque é uma carne mais delicada, né? Ela absorve muito. Então, tipo, a carne, principalmente quando ela tá inteira, se não tá em bife nem nada, ela precisa ficar mais tempo na marinada pra dar tempo de pegar o gosto. Então, você pode comprar uma sacola. Aqui eu tenho essa, porque eu tenho uma máquina de selar, mas ela não precisa ser assim, né? Você pode colocar aqueles plásticos Ziploc que você sela. E se você não tiver um plástico também, você pode botar dentro de um pote e tampar, né? Sempre é bom tampar e deixar de um dia para o outro. Bom, então ela tá marinando há 12 horas e eu vou mostrar pra vocês agora como que a gente vai assar. Então, pra assar a costelinha, eu vou fazer uma cama de aromáticos, né? Pra temperar minha marinada, pra depois eu reduzir e fazer um molho pra minha costelinha com coisas que eu tenho. Então, eu guardei aqui, outro dia eu fiz uma receita que deu errado e eu guardei a cenoura. Ela tá assada já, mas pode ser crua também. Então, eu vou fazer uma cama, ó, eu tenho umas aparas de cenoura que eu não usei. Eu vou cortar. Né? Então, às vezes, algumas receitas não dão certo, a gente fala, a gente vai jogar fora, né? Não deu certo, perdi todos os ingredientes. Às vezes tem salvação. Essa minha aqui não deu certo, eu guardei pra fazer essa costelinha aqui. Eu vou botar a apara da beterraba também. E aí você pode fazer a cama dos legumes que você quiser. É só, às vezes, também pensar um pouco nas características que você quer para sua receita. Então,
tem ingredientes que tem um gosto mais forte que às vezes você não quer trazer para o seu prato. Então a cenoura é doce também, ela combina com a beterraba, vai bem, mas por exemplo, eu não colocaria aqui um brócolis ou uma couve-flor que tem um gosto mais característico assim, que eu não gostaria de trazer isso para esse prato. Mas aí vai por vocês. A cenoura eu não tenho nenhuma que deu errado, então eu vou cortar uma cenoura nova. E aí é sempre interessante como a gente vai usar essas aparas, é sempre interessante higienizar, né? Porque às vezes você quer guardar a cenoura, a cenoura com a casca e depois você vai colocar na sua receita, então é sempre bom lavar os ingredientes para poder usar tudo. A casca da cebola eu não vou usar, eu vou tirar. Aqui não precisa cortar certinho, porque depois a gente vai coar esse molho também, então não tem importância. Quando a gente fala de corte certinho, né, a grande razão para isso é pro ingrediente estar todo do mesmo tamanho e ter o mesmo tempo de cocção. Então, se você tem um pedaço muito grande de cebola no seu refogado e um pedaço pequeno, um vai queimar e o outro não vai cozinhar, né, ou não vai refogar. Então, é importante. Aqui, como a gente está visando só o gosto dele, né? A gente não vai comer esses legumes depois, não tem importância tanto o tamanho certinho. Nossa, tô até chorando aqui. E aqui eu tenho a salsinha, que eu vou usar, e pode ser qualquer tipo de ervas. Eu usei o talo também, que às vezes a gente joga fora, mas ele concentra super o sabor. E pode ser outras ervas que iriam bem, assim, eu acho que tomilho é legal aqui, sálvia ficaria interessante também. Eu tô usando a salsinha, que é o que eu tenho aqui, acho que é mais fácil de todo mundo ter em casa, né? Bom, então eu tenho aqui a minha cama dos legumes, né, ou das aparas, o que vocês tiverem em casa, se vocês guardaram ou não. E aí eu tenho aqui a minha costelinha que tá marinada já há 12 horas, né? Eu fiz ontem à noite. E é bom porque ela pega a cor e vai ficar super linda no forno. Ó, a costelinha inteira, tá? Com a marinada. E eu vou colocar ela em cima da minha cama de legumes com o osso virado para cima, tá, gente? Então, o osso tá aqui, isso mesmo. E eu vou botar o osso virado para cima. Eu vou jogar minha marinada em cima. E essa cama de legumes, não só ela serve para dar o gosto, né, na nossa marinada, como ela serve também para deixar a carne um pouco elevada, porque eu vou colocar líquido, então ela vai brasear, né? Ela vai cozinhar tanto no seco quanto no calor úmido. Então, para ela não secar, mas ela não vai cozinhar dentro da água, ela vai cozinhar com metade de água para ter o vapor ali e ela ficar mais macia. Então, essa cama de legumes, ela ajuda a carne não ficar totalmente em contato com o líquido e cozinhar. Então, por isso que é interessante também. Então eu vou adicionar um líquido. Como eu falei, eu quero que tenha um líquido ali para minha costelinha ficar bem macia. O líquido pode variar, você pode usar água se você quiser, mas como depois a gente vai fazer o molho, eu quero que esse molho fique bem saboroso, eu vou usar saquê. Então eu tenho aqui 500 ml de saquê culinário, tá? E pronto, então como vocês podem ver, eu tenho líquido na minha assadeira, mas ele não tá cobrindo a minha costelinha. E agora eu vou levar ao forno a 210 graus, tampado. Então você tampa com papel alumínio na sua casa,
por 3 horas ou até ela estiver boa. Eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto que eu sei quando ela tá boa. Então eu vou cobrir com papel alumínio pra ficar bem seladinho. E o meu líquido não evaporar. Aqui vocês podem colocar o papel alumínio por fora, que esse forno ele tem ventilador, se eu não coloco por dentro o meu papel voa. Bom, então agora, enquanto a nossa costelinha tá no forno, eu vou mostrar pra vocês como fazer o picles da beterraba, o picles do talo da beterraba. Então eu tenho aqui a rama, né, que eu separei, e o talo é essa parte roxinha aqui, que eu vou ter que tratar ela de uma outra forma que a folha, porque a folha ela é bem macia, ela não é fibrosa, e o talo ele é fibroso, então a gente precisa tratar de um jeito que ele não vai ficar fibroso depois para ficar gostoso. Então como que a gente vai fazer isso? Então toda vez que você for trabalhar com o talo de beterraba, você pode refogar o talo, mas você precisa cortar ele em pedaços menores, para você não ficar puxando, comendo aquelas fibras, né? Então eu vou separar as folhas, porque eu vou usar as folhas depois. E essas folhas, as mais novinhas, é bem legal que às vezes você pode usar até como decoração, fica super bonito a cor dela. Então eu tenho os talos aqui. Para ele não ficar fibroso, eu vou cortar em partes menores. A gente vai usar esse picles para decorar a nossa costelinha. E eu acho que vai muito bem o picles do talo, porque a costelinha ela é gordurosa e ela já tem o doçor da beterraba. Então quando a gente já tem o doce, já tem a gordura, o ácido do picles vai cortar super, super bem essa gordura e combina super, super bem. Então eu vou cortar, e como ela vai em cima para decorar, eu quero fazer um corte diferente, legal, para ficar bonita a nossa apresentação. Então eu vou cortar em viés, assim, em pedaços menores. E aí eu vou cortar todo o meu talo, e eu vou fazer a mistura do picles e jogar por cima, é super simples. Essa mistura de picles é muito legal porque você pode fazer picles do que você quiser na sua casa. É uma mistura genérica. Então você pode fazer picles de pepino, picles de cenoura, ou picles que você quiser. Para essa mistura do picles, eu vou usar vinagre de arroz, de novo. Eu vou usar um pouco de água. A receita, a lista de ingredientes está toda descrita no vídeo, então não se preocupem. E aqui eu tenho o sal e o açúcar já misturado e eu vou só levar para ferver. E eu só vou levar para ferver com o intuito de diluir esse sal e esse açúcar para não ficar o grãozinho, né? Da gente sentir aquele grãozinho. Então ele só vai pro fogo para diluir isso. E aí eu vou jogar em cima do nosso picles. E aí você deixa curtindo, e isso daí também é uma forma de conservação. Então, se você tem um monte de picles de talo, não, se você tem um monte de talo de rama de beterraba, é uma forma de você conservar e ter bastante tempo ali na sua casa. Então, isso que é legal. Então aqui tá fervendo, quando terminar de ferver, eu vou jogar em cima do talo. Enquanto isso eu vou cortar mais alguns. Essa partezinha aqui é legal descartar, porque ela tá machucadinha, a gente coloca. Isso daqui era outra coisa que daria pra guardar e botar na nossa cama de legumes, né, ali embaixo. O que é importante a gente prestar atenção quando a gente faz picles é como é um método de conservação e ele vai ficar bastante tempo na geladeira, é sempre esterilizar muito bem os potes que vocês vão armazenar o picles de vocês. Então, se vocês forem colocar num pote de vidro, é sempre legal ferver esse pote antes, para você, na hora que for colocar o picles, ele tá totalmente esterilizado de qualquer tipo de micro-organismo para ter uma maior durabilidade mesmo, né? Bom,
Então aqui ferveu, o meu açúcar dissolveu, o sal também. E eu vou jogar esse líquido quente mesmo. Tem gente que prefere jogar ele frio, eu gosto de jogar ele quente. Em cima do meu talo. Nossa, é tipo uma bomba de gás, eu fui boiando. Bom, então eu tenho aqui o meu picles e aí eu colocaria dentro de um potinho para armazenar ele, faria dias antes. Se você também não fizer dias antes, tá tudo certo, ele vai ficar gostoso do mesmo jeito, mas é legal ele dar uma curtidinha. Então eu tenho um que eu fiz antes aqui, que ele tá pronto, que a gente vai usar mais tarde pra... Deixa eu mostrar aqui. Ó, a gente vai usar mais tarde para decorar a nossa costelinha. Então agora a gente vai fazer a nossa farofa de folha de beterraba para acompanhar a costelinha e o picles, né? Então aqui eu tenho o talo, né? A folha que eu já usei, já mostrei como fazer o picles com o talo. E a gente vai usar a folha para fazer a nossa farofa. Então a gente tira aqui esses talos aqui que eu tô tirando, todos eles dá para usar para fazer o picles, né? Ou até mesmo colocar na sua cama de legumes da costelinha. Aí é só separar, congelar se precisar. Bom, a folha aqui, elas estão lavadas, higienizadas. Eu vou cortar para fazer a nossa farofa. Aqui dá para cortar de diversas formas. Vocês podem cortar como couve, né? Em tirinha, chiffonade. Então você enrola aqui e corta ela mais fininha. Quando eu faço folha assim refogada, eu gosto de cortar ela em quadrado. Eu acho que a gente não usa tanto esse corte de folha, mas me agrada. Então eu venho aqui, corto os meus quadradinhos. Opa. E aqui, vocês podem colocar o talo também, se não quiser fazer o picles, não gostar de picles e não quiser dar esses outros usos pro talo que eu falei, dá pra cortar ele bem fininho pra não ficar fibroso e aí você refoga junto com a folha, tá? Então eu já tenho um pouco de folha cortada aqui, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa farofa. E aqui também essa farofa, mas vocês podem usar esse tipo de preparação para fazer não só necessariamente com a folha, vocês podem usar outras folhas de couve, escarola, se vocês gostarem, ou até mesmo sem folha nenhuma, vocês podem colocar o que vocês quiserem, cenoura ralada, pode até colocar beterraba ralada, fica uma cor legal. É mais para vocês entenderem o processo de preparação da farofa e como vocês podem variar, e hoje a gente vai usar a folha da beterraba. Então, eu vou colocar a manteiga para derreter aqui na panela. Quando a gente derrete manteiga, é sempre legal deixar o fogo um pouquinho mais baixo, porque a manteiga ela tem os sólidos do leite, que se você aumenta a temperatura muito, ela vai queimar esses sólidos e a manteiga vai acabar ficando amarga. Então, é legal você deixar o fogo mais baixo para ela ir derretendo aos poucos. Bom, então enquanto minha manteiga está derretendo aqui, a gente vai temperar essa farofa com alho. Vocês podem usar cebola também, mas eu vou usar só o alho. Eu tenho 2 dentes de alho aqui bem picadinhos. E aí, quando eu falei que para aquela cama de vegetais da costelinha não precisa estar tudo do mesmo tamanho, aqui já precisa, legal, o corte tá bem homogêneo para você não queimar um pedacinho de alho e o outro tá cru ainda. Então, essa é a importância dos cortes mais uniformes, né? Eu dei uma aumentadinha aqui no meu fogo porque estava muito baixo. Quando a manteiga derreter aqui, eu vou colocar o alho, dar uma refogada nesse alho, vou refogar a folha da beterraba e depois vou colocar a farinha. A farinha, para essa receita, eu vou usar farinha de mandioca já torrada, mas vocês podem usar outros tipos de farinha, que fica legal também, como a farinha de milho, fica interessante.
Então você pensa que o interessante é mais a técnica do que você está fazendo do que tanto os ingredientes por si. Então é a técnica de você refogar um tempero, então que seja a cebola ou alho, refogar uma folha, pode ser a folha da beterraba, pode ser a couve, a escarola, e a farinha também você pode variar. Então você pensa que dentro de uma preparação, se você mudar os tipos de ingredientes que você está usando, você tem uma gama enorme de variedade para fazer. E aí fica mais interessante cozinhar, porque você vai entendendo os processos e vai conseguindo criar da sua própria cabeça, né? Bom, aqui eu vou colocar o meu alho para dar uma douradinha. Bom, então o meu alho dourou aqui já, ele já tá molinho, né? Já aromatizou minha manteiga e agora eu entro com a folha da beterraba picada. Então aqui o que eu quero é que ela dê uma murchada, né? Dê uma cozinhada pra gente conseguir colocar a nossa farinha. Eu vou temperar essa folha agora, porque depois que eu coloco a farinha fica mais difícil de você temperar por igual, né? Então eu já vou colocar um pouco de sal. Um pouquinho mais. E a pimenta do reino. Tá? Em algum lugar. E um pouco de pimenta do reino. Aqui também vocês podem variar o tempero. Se tiver algum tempero que vocês prefiram, que dá pra colocar, alguma especiaria. E aí vai do gosto de vocês. Então aqui minha folha já deu uma murchadinha, ó. Tá bonitona. E eu vou entrar com a farinha de mandioca aos poucos. E aqui, se vocês quiserem incrementar com alguma carne, bacon, alguma coisa, fica interessante também. Eu não coloquei o bacon ou uma linguiça porque essa farofa vai acompanhar a costelinha já, né? Então, eu acho que não tem necessidade nessa aplicação. Então aqui eu vou abaixar um pouquinho o fogo para ela dar uma torradinha a mais, ficar bem crocante. E aqui, na hora de vocês colocarem a farinha também, não coloca tudo de uma vez, para vocês verem o ponto. Se vocês gostam de uma farofa um pouco mais sequinha, aí você coloca um pouquinho mais. Se você gosta dela mais molhadinha, não coloca tanto. Eu gosto dela um pouco mais molhadinha, ó. Então, eu não vou colocar mais e vou dar uma secadinha nela. E aí, nessa hora, é sempre interessante provar para ver se tá bom de tempero, e se não tiver, vocês conseguem acertar ainda. Tá ótimo. Talvez um pouquinho mais de pimenta. E prontinho. E aí eu vou dar uma refogadinha a mais. E fica muito legal a cor, né? O verde com um pouquinho de, às vezes, o talinho. Se vocês colocarem no talo, vai ter o roxo ainda. E ela vai acompanhar a costelinha, que vai ficar com a cor da beterraba, que vai ficar bem legal. Prontinho, vou desligar e a farofa tá pronta. Bom, a costelinha ficou pronta. Como a gente sabe, né, que a costelinha tá pronta, deixa eu tirar esse papel aqui. Ela ficou em torno de 3 horas no forno. Quando a carne reduz do osso, né, quando você consegue ver que o ossinho tá saindo para fora. Outra forma também é você espetar e ela tá super macia, sem resistência
da faca, do garfo para entrar, né? E aí a gente tem que aproveitar agora que ela tá quente e macia para tirar os ossos. Então a gente vem aqui, ó, faz uma incisão em cima dos ossos onde tem e aí você puxa e ele sai super fácil o osso. Então a nossa costela vai ficar desossada, ó. Tem que cuidar porque é quente, então tem que ir tomando bastante cuidado aqui, ó. Mas o ossinho sai fácil. Deixa eu pegar um garfo. Ó, eu consigo tirar os ossinhos dela. Essa parte da costela, ela não tem aquele osso super comprido. Isso daí vai depender da parte da costela que você compra, tá? Então essa daqui, ela tem só esses resquiciozinhos de ossos. Mas se você fizer o processo, você empurra o osso e o osso sai super fácil. Que nem tá saindo agora esses ossinhos aqui. Ó. Com a ajuda da faquinha. E eu consigo tirar os ossinhos. A gente olha, não tem mais nada de osso aqui. E aí eu vou ensinar vocês a reduzir esse caldo. Vocês podem olhar que reduziu bem. Isso é uma coisa que vocês precisam ficar de olho, porque às vezes o caldo seca muito e aí você fica sem caldo na panela. Então, de meia hora, vai lá dar uma olhada na sua costela e ver se seu caldo tá seco. Se tiver seco, acrescenta um pouquinho de água, senão vai queimar esses seus legumes e queimar a sua costela e a gente não quer isso. Então, é importante ficar de olho. E eu vou tirar a costela e eu vou reduzir esse caldo para fazer um molho para nossa costela. Bom, então eu vou mostrar para vocês agora como que a gente vai empratar, né? Então eu tiro essa costela, que tá molíssima, já ponho na travessa aqui. E eu vou reduzir o caldo pra gente servir esse caldo em cima. Então, cuidado para não queimar a mão. Vamos coar, né? E esse caldo agora tá super saboroso, porque ele ficou pegando todo o gosto da carne, dos legumes, né, que a gente colocou, das nossas aparas. Então ele tá super saboroso. E aí eu coloco ele pra ferver e eu vou dar uma engrossada nele com maisena, mas cuidado quando usa a maisena. Porque às vezes a gente coloca muita maisena e aí fica com aquele aspecto gelatinoso, né? Então a maisena é muito importante você dissolver ela na água fria. Você nunca coloca a maisena na água quente direto, senão vai empelotar tudo ou no caldo. Você vai dissolver ela antes um pouquinho de água e depois você vai colocando aos poucos até a gente conseguir a consistência que a gente quer. Então eu dissolvo a minha maisena bem dissolvidinha aqui. E aí eu vou acrescentar aos pouquinhos no meu molho. A maisena ela só faz efeito depois que ela ferve, tá? Então não adianta você colocar e ainda não atingiu fervura completa e você acha que não engrossou e coloca mais. Então deixa ferver bem e aí você coloca mais maisena se precisar. E aí prova o molho pra ver como que ele tá, se tá gostoso. Agora é a hora de ajustar o tempero dele. Tá ótimo. Ó, engrossou. E pronto. Então agora eu vou finalizar a nossa costela. Eu vou despejar esse molho por cima. Eu vou servir a minha farofinha do lado e eu gosto da farofa em cima do molho porque eu acho que quem pega essa parte da farofa com molhinho fica uma delícia.
aqui. E aí por cima eu vou colocar o nosso picles do talo da beterraba para finalizar. Eu dou uma escorridinha nele, né? E prontinho, tá pronta a nossa costela desossada, é só pegar um pedaço, não precisa ficar chupando osso nem nada, tá super saborosa, o caldo grossinho. E a gente usou tudo, né?